Atos 13, nós vamos ler do 1 ao 12. Para aqueles que estão nos visitando, nós aqui fazemos pregações, série de pregações. Então, nós pegamos um livro da Bíblia e nós vamos do primeiro ao último capítulo. Como o livro de Atos é um livro grande, são 28 capítulos, então nós temos trimestres, mais ou menos assim, com o livro de Atos, e aí abrimos um hiato ali, estudamos um outro livro, fizemos isso com o livro de Ruth alguns meses atrás. Estamos em Atos e vamos até novembro, dezembro, nós estaremos comemorando o aniversário da igreja, então teremos pastores e temas que falam, sobre o aniversário, sobre a igreja. Então será o nosso respiro. Em janeiro voltaremos a Atos, devemos estar terminando Atos por volta de março ou abril, mas estamos caminhando em Atos e fazemos isso, irmãos, porque entendemos que essa é a melhor forma para que a igreja seja alimentada, entenda passo a passo, parte a parte, o intuito do autor, as doutrinas. E nessa noite, então, nós vamos avançar um pouco mais e nós vamos olhar para Atos 13, do versículo 1 ao versículo 12. Eu vou ler, eu peço que você acompanhe, porque nós temos diversas versões, e o texto diz: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e o enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegaram em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, este é o significado do seu nome, opôs-se a ele e tentava desviar a fé, o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor, com a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus, graças nós te damos e pedimos com muita humildade a iluminação do seu Espírito Santo nesta noite. Pai, nós não conseguimos alcançar, entender a profundidade, a doutrina, mas temos o Supremo Professor, temos o Espírito Santo conosco, e clamamos a este Espírito que haja em nossas mentes, ouvidos e corações, que os nossos olhos possam ver, ouvidos escutar e coração crer na palavra. E para isso precisamos desta iluminação. Pedimos que o Senhor nos guie nessa noite por esse texto sagrado. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos em uma cultura de alta performance. Durante todo o tempo estamos sendo bombardeados por uma necessidade grandiosa de nos destacarmos, sermos os melhores naquilo que nós fazemos. E aí, com o advento da internet, nós temos uma enxurrada de cursos, treinamentos, lives, masterclass para performance. Você tem que ser o melhor, você tem que crescer, você tem que avançar, você tem que se destacar de todos os outros. Vivemos dentro, e não é diferente quando esta cultura de alta performance ela se apresenta dentro da igreja. Então a igreja também começa a viver por isso.
ela começa a tentar encontrar estratégias para poder crescer, estratégias para ganhar pessoas, estratégias para captar recursos, estratégias para poder ir lá e ganhar o perdido, e muitas vezes utilizando de técnicas que não são bíblicas para isso. Por quê? Porque nós temos que avançar e temos que crescer, temos que ser os melhores, temos que ser a igreja da cidade, temos que ser melhor do que todas as outras. Cultura de alta performance. Mas o que este texto começa a nos ensinar? Em primeiro lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver algo que vai, na realidade, permear todo o Novo Testamento. Começa ali com a promessa de um Consolador, a chegada deste Consolador no livro de Atos, e a partir daí, a ação deste Consolador. E essa verdade é toda obra feita pela igreja, a igreja bíblica, a igreja de Cristo, a igreja saudável, toda obra ela é norteada pelo Espírito Santo. É o Espírito que conduz a igreja. Aqui nós estamos olhando para Antioquia. Fomos apresentados a Antioquia há 15 dias atrás com João. João pregou e nos apresentou Antioquia. Antioquia é uma grande cidade, e os judeus que fugiram de Jerusalém, se você estava aqui você vai lembrar, os judeus que fugiram de Jerusalém por causa da morte de Estevão, eles foram pregando e começaram não só a pregar aos judeus, mas também pregando para os gregos. Chegaram então até Antioquia, e o evangelho começou a crescer naquela cidade. Havia uma comunidade judaica, e ali o evangelho começou a alcançar os judeus, mas também a alcançar os gregos, alcançar os gentios. A igreja de Jerusalém, ela envia Barnabé, um homem piedoso, também apresentado já a nós. Barnabé vai como um enviado, um emissário, como alguém que vai ali, não com desconfiança, mas com alegria, para ver essa nova igreja. E ali, óbvio, um momento completamente novo, porque era uma igreja de misturas, entre judeus convertidos e gentios. E essa igreja então cresce. Barnabé vai buscar Saulo, que já estava há mais de 10 anos fora do cenário. A gente às vezes entende que essa cronologia ela acontece em semanas ou meses, mas Paulo já estava fora há cerca de 10 anos, e Barnabé vai lá, traz Saulo, e o texto termina dizendo, capítulo 11, que eles ficaram 1 ano ensinando, discipulando a igreja de Antioquia. Capítulo 12 retorna para Pedro. A gente vê talvez ali um encerramento, porque agora o foco, a partir do capítulo 13, do 13 ao 28, o foco vai ser o ministério de Paulo. Até agora nós andamos, e aí, por que Paulo? Porque lembra que Cristo disse que o evangelho, que a mensagem, que a boa nova iria de Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Foi essa jornada que nós fizemos. Saímos de Jerusalém, fomos até Samaria, vimos o evangelho em Samaria, vimos o evangelho alcançando, vimos o evangelho na Judéia, vimos o evangelho em Samaria, agora os confins da terra. Paulo é o grande missionário que vai levar a mensagem de salvação para quase todo o mundo conhecido daquela época. Agora, quando nós olhamos então para esse texto e pensamos em uma igreja cheia do Espírito Santo, a pergunta é: o que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Como que nós podemos olhar para uma igreja e dizer, essa igreja é cheia do Espírito Santo? Porque quando nós falamos sobre isso, quando essa pergunta é feita, muitas coisas, elas vão aparecer, muitas respostas. Se nós tivéssemos condições de ir perguntando aos irmãos, muitas respostas iriam aparecer. Alguns talvez pensem que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja ativa, é uma igreja que de segunda a segunda ela está fazendo alguma coisa. Outros vão pensar que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma em que o culto é um culto mais carismático, é um culto com aleluias e não há problema nenhum nisso. Mas muitos vão entender que isso é um indício de que essa igreja é cheia do Espírito Santo. Alguns outros vão pensar numa igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja com uma estrutura muito boa, e porque ela tem muito dinheiro, Deus está abençoando e o Espírito Santo está nessa igreja. Mas a questão é, esse texto vai nos ensinar que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela pode ser definida como uma igreja cujos membros andam em obediência à vontade de Deus. Você percebe a igreja de Antioquia? Paulo e Barnabé estavam ali há 1 ano.
Eles eram os pastores dessa igreja, e ali outros pastores, então, outros presbíteros, outros líderes foram sendo acrescentados ao longo deste ano. E agora a igreja está orando para saber qual é a direção de Deus, e a direção de Deus é o Evangelho nos confins da terra. E quem é as pessoas que o Senhor separa para esta obra? Exatamente os pastores da igreja. Embora a igreja tivesse outros pastores, ali estava Barnabé e Paulo. Então nós vemos uma maturidade e uma obediência muito grande à voz de Deus, porque essa igreja ela não se opõe a isso. Mas os pastores estão indo, e quem vai ficar? Mas Deus já tinha preparado outros homens. E essa igreja então atende, ela obedece à vontade de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja em que os seus membros obedecem à vontade de Deus. Uma vez revelada a sua vontade através da Escritura, e que isso fique claro, né? Como que nós sabemos, pastor, qual é a vontade de Deus? Bíblia. A palavra, a profecia, aqui está registrada a palavra de Deus. Toda a palavra é a palavra de Deus, e aqui está fechado. Como vemos em Hebreus capítulo 1, versículo 1, vai dizer, antigamente, em tempos antigos, Deus falou de várias maneiras aos nossos pais pelos profetas, no Antigo Testamento. Mas neste tempo, o tempo do Novo Testamento, Ele fala através do Filho. Então não temos novas revelações que vão se equiparar e se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. O cânon está fechado, a profecia está fechada, somente a Escritura. E uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que conhece a palavra e uma igreja que obedece a palavra. Então isso precisa ficar claro, porque é isso que nós vemos na igreja de Antioquia. Quando olhamos então para esse texto, eu gostaria de pensar com você sobre 3 aspectos, 3 ensinos deste texto. E o primeiro deles está exatamente nos primeiros versículos. Qual é a origem da nossa missão? Se nós precisamos então ouvir a voz de Deus, conhecer a voz de Deus através da palavra e seguir a voz de Deus, qual é a origem dessa nossa missão? Nós vamos ver nesse texto, versículos 1 a 3, vai falar dos líderes da igreja, vai dizer que eles oravam, adoravam, jejuavam, e o Espírito então, ele envia, ele ordena que 2 dos seus pastores, Paulo e Barnabé, fossem enviados. A origem da nossa missão então, irmãos, é a direção soberana de Deus, que se manifesta em meio à adoração, em meio à oração, em meio ao jejum. Você entende? Nós por vezes estamos querendo, e às vezes pensamos em fé e espiritualidade como questões místicas, somos quase pagãos pensando em espiritualidade, pensando em fé. Existe um caminho para isso, existe uma forma estabelecida por Deus para ouvirmos a voz de Deus. E esta forma é através da palavra. E a igreja cheia da palavra, ela adora de acordo com a palavra, ela ora de acordo com a palavra, ela jejua. E com isso Deus está falando, direcionando, guiando a sua igreja. Quando olhamos para essa igreja de Antioquia, somos apresentados aos seus líderes. Aqui existe algo digno de ser tratado nessa noite. Nós vamos ver que existem diversos líderes aqui citados: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Paulo, ou Saulo, De cara somos apresentados aos líderes da igreja de Antioquia. Barnabé nós já conhecemos. Barnabé é um homem de posses. Barnabé, ele é um judeu natural de Chipre. Então, nós vamos ver, que o primeiro grande centro que eles vão é Chipre. Talvez porque Barnabé é de lá, vamos começar por ali. É um terreno conhecido, familiar. Mas Barnabé, então, é um judeu da cidade de Chipre. Nós temos também Simeão africano. Por que nós sabemos disso? Chamado Níger. Níger, essa palavra significa de pele escura. Então nós temos dentre os líderes também Simeão. Alguns comentaristas, eles vão ligar este Simeão com o Simeão que carregou a cruz de Cristo. Então alguns, eles ligam este homem que agora estava em Antioquia e servia como um líder da igreja. Lúcio de Cirene, ou seja, norte da África. Manaém,
irmão de leite de Herodes o tetrarca. Falamos semana passada, temos pelo menos 3 Herodes: Herodes o Grande, Herodes o tetrarca e Herodes Antipas. Herodes o Grande era o Herodes da época que Jesus era bebê. Herodes aqui era o Herodes da época que Jesus estava em seu ministério, então foi aquele que matou João Batista e perseguiu Jesus. E Herodes Antipas era o que estava governando. Herodes é um título e não um nome, assim como César, assim como Faraó, e ali estava Herodes. E temos Saulo, que é um judeu nascido em Tarso, na Cilícia, e era um cidadão romano. O que a gente aprende aqui, queridos? 2 coisas. Nós aprendemos aqui a diversidade que nós temos na igreja, e ela é extremamente importante, né? Pessoas vindas de diversos lugares, diversas criações, então isso traz uma riqueza muito grande para a igreja. Vemos também como que na igreja essas barreiras elas caem. Não existe mais aqui na igreja de Antioquia problemas com relação a ser ou não judeu, ser ou não filho de Abraão, e a questão da lei, das festas e da dieta. Claro que esses problemas nós vamos ver, vão aqui continuar rondando as igrejas, mas neste momento aqui a igreja, essas barreiras caíram. Nós vamos também aprender aqui sobre a pluralidade de presbíteros. Você não vê no Novo Testamento Paulo escrevendo a igrejas e falando ao presbítero da igreja, mas sempre aos presbíteros. Por quê? Porque existe uma pluralidade, existe uma necessidade. A igreja ela é servida, a igreja ela é abençoada quando ela tem mais de um pastor, mais de um presbítero, porque um de repente vai pregar muito bem, o outro ensinar e o outro aconselhar. Então nós temos nesta diversidade, nessa pluralidade, uma bênção para a igreja. Graças a Deus aqui temos pastor, eu sou pastor, temos 2 seminaristas, irmãos que daqui a pouco vão estar passando pelo concílio e também sendo consagrados, mas que hoje já exercem funções pastorais, já estão envolvidos no ministério. Então isso traz riqueza para a igreja. Então nós olhamos o corpo de liderança dessa igreja, uma liderança totalmente plural. E também nós vemos aqui que essas barreiras elas caíram, essas barreiras que há tempos atrás, em capítulos antes, nós vimos que era muito forte. Mas então observamos o capítulo 2: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito: separai Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Irmãos, a missão, preste atenção nisso, nós estamos talvez 3 ou 4 semanas de nos reunirmos como igreja em assembleia para votar a diretoria do próximo ano. A grande questão que nós aprendemos nesse texto é que a missão da igreja, ela não deve começar com comitês, ela não deve começar com reuniões, mas com jejum e oração. A igreja precisa entender isso. Nós somos homens e enquanto homens falhos, mas o nosso Deus não. Então é a Ele que nós temos que consultar, antes de consultar a nossa mente, antes de consultar os irmãos, antes de consultar o hall de membros, devemos consultar o Senhor. E eu não estou dizendo que esta obra é uma obra que deve acontecer entre a comissão, não, de indicação, não. Esta é uma obra da igreja, porque aqui quando ele trata desta adoração, essa adoração não está acontecendo entre os pastores somente, mas toda a igreja está adorando, toda a igreja está orando, toda a igreja está jejuando. Então a missão da igreja, ela não começa com comitês e reuniões, começa com jejum, oração, corações cheios de alegria de Deus, com uma igreja preocupada em saber qual a direção de Deus, qual a direção que o Espírito Santo tem para nós. A adoração é este combustível e o objetivo da missão. Adorar a Deus é o objetivo da missão, mas você vê também que o combustível dela, a igreja estava adorando ao Senhor, a igreja estava celebrando a Cristo, a igreja estava em humilhação, jejuando, momentos importantes de decisão, a igreja estava orando. Então a adoração é este combustível, mas também é o objetivo. Por quê? Porque o objetivo da missão é que toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. O Espírito Santo então vai direcionar essa comunidade que ora e que jejua, porque na adoração nós nos esvaziamos dos nossos próprios planejamentos,
Falamos semana passada, a oração é uma declaração de total dependência. Orar é declarar diante do Senhor: eu não posso, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente. Eu estava comentando com alguns irmãos que esses dias nós estávamos de férias, e aí Arthur foi fazer um café numa cafeteira daquelas de cápsula, e aí a cápsula ficou presa, e ele teve uma brilhante ideia de virar a cafeteira para tentar tirar a cápsula, e a cafeteira estava cheia d'água, molhou o fogão era de indução, e a gente não sabia cozinhar naquele fogão, acendeu um monte de luz, e um desespero. E a grande questão é que eu sentei com ele, depois eu falei assim: filho, você é inteligente, mas você não é tão inteligente quanto você acha que é. Então você precisa de ajuda, você precisa de apoio, você precisa de orientação, porque por mais inteligente que você seja aos 11 anos, você não é tão inteligente quanto você pensa que é. E isso se aplica a nós, queridos. Você, irmão, você é maravilhoso, mas você não é tão santo quanto você acha que é. Você não é tão bom quanto você acha que é. Você não é tão forte quanto você acha que é. Você precisa entender que nós somos completamente dependentes de Deus. Então, a cada passo, a pergunta que deve ser feita é: Senhor, qual é a direção? Senhor, para onde eu devo ir? Senhor, o que eu devo fazer? Porque o nosso coração é precipitado. Nós queremos virar direto a cafeteira e tentar resolver o problema, mas aí um outro problema pior acontece. Por quê? Porque nos faltou a orientação. É isso que a igreja de Antioquia faz. Precisamos saber qual é a direção de Deus. O que nós temos que fazer agora? Deus, o que a gente tem que fazer agora? Não foram perguntar para a sociedade de Antioquia, né? Tem algumas igrejas que quando vão plantar, eles vão lá perguntar para o vizinho: o que você acha da igreja? O que você acha que tem que ter? Tem que ter uma máquina de café, tem que ter isso, tem que ter aquilo, a luz tem que ser desse jeito. E os de fora estão opinando em como a igreja. Não, irmãos, nós temos que perguntar para Deus: Senhor, e agora? Qual é a direção? Senhor, o que nós temos que fazer? Senhor, estamos aí, né, no limiar de um próximo ano, no final de 2025, início de 2026, Senhor, qual o caminho? Para onde nós devemos ir? É isso que a igreja de Antioquia, ela nos ensina. Quando nós adoramos, nós estamos nos esvaziando. Quando nós oramos, nós estamos declarando a nossa dependência de Deus. Quando nós jejuamos, nós estamos expressando, através desta disciplina espiritual, que Deus é mais satisfatório do que aquilo que nós precisamos para sustentar o nosso corpo. Que por um tempo nós estamos abrindo mão do alimento que nos sustenta para nos alimentar e focar em Deus, na sua vontade, no sustento que Deus traz para as nossas almas, muitas vezes feridas, cansadas. E jejum, já falamos aqui alguns meses atrás, na escola bíblica, fizemos algumas aulas sobre jejum. Talvez uma disciplina completamente abandonada, assim como o culto doméstico, que nós precisamos resgatar. Faz parte da vida da igreja, jejuar ao Senhor. O Espírito Santo é livre, irmãos, e Ele é soberano. Lembre-se, o Espírito Santo é Deus. Quando falamos do Deus soberano, nós estamos falando que o Pai é soberano, o Filho é soberano, o Espírito Santo é soberano. E Ele é soberano na condução do destino da igreja. Você entende isso? Não é o pastor que está conduzindo a igreja, e normalmente quando ele tenta conduzir, as coisas não vão bem. Quem conduz a igreja, ou quem deve conduzir a igreja, é o Espírito Santo. E para isso, precisamos, através da palavra, saber qual a direção o Espírito tem para nós. A orientação do Espírito é segundo a palavra, e não a parte dela. Então entenda isso. O Espírito Santo, ele não concorre com a palavra. Não, porque nós ouvimos muito isso. A letra mata e o Espírito dá vida. Eu sei que está escrito isso, e a letra ali não é. A letra é a lei, né? A letra é a lei do Antigo Testamento, uma tentativa de alcançar salvação através do cumprimento da lei. Então a lei mata, o Espírito da vida. Mas alguns falam nisso pensando de uma forma errada, que de alguma forma a palavra e o Espírito, eles estão em oposição. E aonde a igreja foca muito na palavra, não tem Espírito. E aonde o Espírito está falando, não tem a palavra. Isso é um erro. É um erro, irmãos. Sabe por quê? Porque o Espírito, ele exalta a palavra. O Espírito, ele age através da palavra. Ele está junto com a palavra. A palavra é o verbo. A palavra é o verbo, é o próprio Cristo. Como falamos semana passada, é a vida de Deus nestas páginas, é a história de Deus nessas páginas. Por isso amamos tanto
a palavra. Então o Espírito ele não age contra a palavra, não há nenhum tipo de conflito, mas ele age através da palavra, ele age segundo a palavra. O Espírito se manifesta em uma igreja centrada na palavra, e uma igreja centrada na palavra é uma igreja que ora e uma igreja que jejua. O Espírito então diz: me separem Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito não age à parte também da igreja. Isso é algo muito interessante. Nós vemos a importância da igreja aqui. Nós vemos a importância da igreja. Talvez você pense na igreja como algum tipo de mais uma instituição humana. Nós temos clubes, nós temos grupos sociais, nós temos a igreja. Mas nós já aprendemos aqui, irmãos, que a igreja ela é um grupo de pessoas totalmente diferente de qualquer outro grupo de pessoas que existe neste mundo. E esta individualidade, ela se torna cada vez mais intensa, verdadeira, notória, marcante, quando a igreja é guiada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito age através da igreja. Ele age através deste corpo, que é o povo de Deus, que é o Israel espiritual de Deus. Então o Espírito está agindo através de nós. O Espírito está agindo através dos nossos ministérios, o Espírito está agindo através das nossas vidas, através da nossa comunhão, através do nosso amor, da nossa comunidade, do espírito de comunidade. A igreja, ela então vai impor as mãos sobre Paulo e Barnabé e despedir esses homens que foram enviados pelo Espírito. Assim os missionários exercem seu ministério pelo Espírito. Foi o próprio Espírito que enviou os missionários para o campo. É o próprio Espírito que envia Barnabé e Saulo. A natureza do trabalho, irmãos, para a qual Barnabé e Saulo eles foram enviados, a natureza, ela não é especificada aqui. Isso nos diz algo. Você vê que o Senhor, que o Senhor Espírito Santo diz: me separem Barnabé e Saulo. O que a igreja faz? Impõe as mãos sobre esses homens serão enviados. Enviados para onde? Você lembra de Abraão? Abraão estava no meio da sua família, uma família pagã, e Deus disse para Abraão o seguinte: sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Que terra é essa? Eu vou te mostrar. Vai andando, vai seguindo, e eu vou mostrar para onde você vai. Com Paulo e Barnabé, da mesma forma, envia eles, mas ele não deu o roteiro. Olha, vão ser 3 viagens missionárias. Nessa primeira viagem eles vão sair daqui para ali, dali para cá, daqui para cá, vão pegar um navio aqui, vão descer ali, vão passar por isso, aquilo e aquilo outro. O que isso nos ensina, irmãos? Isso vai nos ensinar, tanto no caso de Abraão como no caso de Saulo, e isso acontece com as nossas vidas também, que muitas vezes o chamado ele é claro, fomos chamados para esta obra, mas o caminho, o trabalho, não. Porque em ambos os casos, a resposta ao chamado de Deus vai exigir ousadia pela fé. Nós vamos crer em Deus. Deus está dizendo: esse é o caminho. Mas qual o problema? O problema é que nós queremos saber todos os passos. O problema é que nós queremos saber: beleza, Senhor, daqui, beleza, a gente vai sair de Balneário, mas a gente vai para onde? E aí o que a gente quer? Que Deus fale: vocês vão sair daqui, vão para Iguaba, lá em Iguaba vocês vão passar 3 dias, de Iguaba vocês vão para Araruama, vão passar 5 dias em Araruama, e ali vai ter uma oposição, vai ficar tudo bem, e depois vocês vão para Rio Bonito. Rio Bonito vocês serão açoitados, mas está tudo tranquilo, e depois vocês vão para o Rio de Janeiro, e aí depois vocês voltam, a primeira viagem missionária, está tudo certo. Nós não temos um roteiro. Nós não temos um roteiro. A grande questão é que quando nós assumimos uma responsabilidade, dizer, olha, eu entendo que estou sendo chamado, muitas vezes chamado para a membresia de uma igreja, chamado para missões, chamado para o ministério pastoral, chamado para alguma atividade, como liderar dentro da igreja. Nós entendemos, olha, estamos sendo chamados e vamos dizer sim para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, estou aqui. Mas isso também vai exigir, queridos, um ousado passo de fé, porque nós não sabemos aonde o Senhor vai nos levar. Nós não sabemos as dificuldades e as bênçãos que viveremos nesse trajeto. Uma coisa nós sabemos: o Senhor está nos enviando e o Senhor vai com a gente. É disso que nós sabemos. E isso deve ser suficiente. Eu vou seguir, Deus vai comigo. Isso deveria ser suficiente para nós. Se o Senhor está comigo, está tudo bem. E é isso que acontece com Paulo
e Barnabé. A pergunta é: temos buscado saber qual é a direção de Deus para a nossa igreja? Ou temos tentado encontrar essa direção através de estratégias, através de estratégias humanas? Ontem mesmo eu estava conversando com um pastor e ele com muita alegria falando: poxa, não, porque eu fui em tal lugar e eu comprei um livro, e esse livro tem um esquema, e esse livro tem ali uma forma como nós podemos fazer e transicionar e tal. E eu entendo que tudo isso tem o seu valor. Mas antes disso, a pergunta é: estamos de fato buscando o Senhor para saber qual a direção para as nossas igrejas? Qual a direção para nós enquanto igreja? Temos buscado, temos orado, temos adorado, temos jejuado e aguardado a direção de Deus? E quando temos essa direção, temos de fato dado um passo de fé, um passo ousado de fé? Este então é talvez o primeiro ensino para nós, né? Essa igreja nos ensina a orar, buscar o Senhor, ser guiado pelo Espírito e dar um passo de fé, entendendo que Deus estará com o seu povo, com aqueles que ficam e com aqueles que vão. Mas, então começa a missão, e uma coisa que nós precisamos entender na missão, e não seja infantil: missão trará oposição. Isso é um fato, irmãos. Eu sei que a gente não gosta disso. Eu sei que a gente quer mar de rosas, eu sei que a gente quer uma rede, um suco na mão, ficar tranquilo. Mas deixa eu te dizer, toda missão dada por Deus traz muitas bênçãos, mas traz também oposições. E se você entende que esse não é um caminho, então você não vai conseguir sair do lugar, você não vai conseguir avançar, você vai ter que dar um passo de fé e acreditar, crer que o Senhor estará contigo, que vai te sustentar em meio às oposições também. Lucas vai relatar então que eles saíram de Antioquia, foram para Seleucia. Seleucia era muito perto de Antioquia e era um porto, então ficava ali à beira do mar, e eles foram para lá porque de lá eles pegaram um navio e navegaram para uma ilha chamada Ilha de Chipre. Chipre era uma ilha grande, era um grande centro de cobre, então havia muitas minas de cobre, então era uma cidade rica, era uma cidade grande, era uma cidade estruturada. E aqui nós não ouvimos uma direção de Deus que, olha, agora saindo daqui vai para Chipre, mas Barnabé era de Chipre. Então, vamos para um lugar que eu conheço ali, conheço a comunidade, conheço a cultura, né? Existia uma comunidade judaica lá, e ali eles poderiam começar a fazer a obra. De Chipre é a ilha, tá? Eles vão para algumas cidades, mas eles param numa cidade chamada Pafos, que era a capital. Então Pafos, dentro da ilha de Chipre, era a capital. Pafos tinha um procônsul, tinha ali uma liderança romana, né? Ali não havia uma imposição de exército, era um lugar mais comercial, administrativo, então havia um procônsul ali. Este homem se chamava Sérgio Paulo, e esse procônsul romano era um homem inteligente, era um homem culto. E ele então, ao saber da chegada de Barnabé e Saulo, ele quer ouvir as palavras. Mas nós somos apresentados também a um judeu chamado Bar Jesus, um judeu mágico e falso profeta, né? Então era um judeu, mas ele era um mágico e falso profeta. E este falso profeta era assessor, né? Estava junto com o procônsul. E o seu nome significa, Elimas, significa mago ou encantador. A oposição, então, ela surge. Essa oposição, ela vai se apresentar. Eles começam a pregar, o procônsul, a liderança daquela cidade, o líder daquela cidade, talvez para ficar mais claro, o prefeito daquela cidade, o governador daquela ilha, chama Paulo e Barnabé. Ele quer ouvir a fala, quer ouvir o que esses homens têm a dizer. Mas ele tenta ativamente desviar o procônsul da fé que está sendo apresentada pelos apóstolos. O objetivo claro dele é impedir que o evangelho alcance essa autoridade, até porque se o evangelho alcança esse homem, ele perderia, o seu posto de assessor, ele não estaria mais ao lado, porque agora iria comparar, a falsa doutrina que Bar Jesus pregava com a doutrina verdadeira que Paulo e Barnabé pregavam. A motivação do falso profeta era provavelmente a preservação
do seu prestígio, do seu cargo. A influência junto ao governador seria ameaçada pela mensagem cristã. A grande questão, irmãos, aqui é que o padrão de oposição que a gente vê aqui em Pafos, onde o poder das trevas tenta impedir o avanço do Evangelho, ele continua até os dias de hoje. O poder das trevas, ele sempre está procurando meios de impedir o avanço do Evangelho, no seu trabalho, através da sua vida, no seu bairro, entre os seus familiares, entre os seus vizinhos, na igreja. Ele está sempre trabalhando para impedir que o Evangelho avance. Como que ele faz isso? Através de falsas doutrinas e enganos. Líderes religiosos que intencionalmente distorcem a verdade do Evangelho, porque eles querem preservar, a sua posição, estão vendo ganhos pessoais, tentam desviar as pessoas da fé genuína. Por quê? Porque a palavra e a fé genuína vai abrir os olhos dessas pessoas, e por vezes o ganho será perdido. Como que nós temos visto isso nos tempos em que nós estamos? E como nós temos que aprender e conhecer a palavra para nos proteger e proteger a nossa igreja dos falsos profetas, do falso engano, do falso evangelho. E a grande questão aqui, percebe? Era um judeu, alguém que deveria ser usado para que a luz, para que, ainda que como um judeu, para que a luz do pacto de Deus com aquele povo brilhasse. Mas não, ele estava deturpando. Como alguém que deveria pregar o verdadeiro, pregava o falso, para se preservar e se manter em uma posição de destaque, uma posição de autoridade, uma posição confortável. Como nós temos visto isso? Ah, pastor, mas e aí, o que a gente faz? A primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer a palavra, para que nós possamos nos preservar, conhecendo a palavra e nos afastando da falsa doutrina, mas também proteger a igreja, proteger os nossos irmãos. É isso que nós temos que fazer. Temos como estratégias também a pressão e legislação antirreligiosa. Aqui ele quer blindar o procônsul para que não chegue, e nos tempos de hoje também nós vemos esforços em esferas de poder, quer seja ela política, educacional, mídia, para silenciar a mensagem cristã, limitar a liberdade religiosa, ridicularizar os valores cristãos na esfera pública, são retrógrados, são antigos, esses valores, família e espiritualidade, Deus, isso tudo de tempos antigos. Eles tentam de várias formas desacreditar, com hostilidade, muitas vezes intelectual, cultural, dizendo que cristãos são menos inteligentes, não são pessoas cultas. Sofremos tudo isso, mas tudo isso, na verdade, toda esta obra deste homem, Bar Jesus, e a obra que perdura até hoje, é, na verdade, uma guerra espiritual para a igreja. Embora invisível, a influência das forças espirituais que operam através de pessoas, sistemas, ideologias, elas tentam trazer divisão, desânimo, elas tentam trazer cegueira espiritual para aqueles que não conhecem a verdade, exatamente com o objetivo de impedir o avanço do Evangelho. E é aí que nós temos que estar atentos, não só nos preparando para nos proteger, mas também para pregar o Evangelho verdadeiro, como Paulo e Barnabé, para que o Evangelho alcance os corações. A igreja vive a sua missão, e a igreja que vive a sua missão, ela incomoda o mundo, ela incomoda o reino das trevas, ela recebe essas oposições, muitas vezes ataques, porque o objetivo é parar a propagação do Evangelho. E qual a resposta então de Paulo e a consequência disso? Paulo vai dizer, e Paulo aqui é talvez um dos primeiros momentos em que nós vemos Paulo em ação, e Paulo, começando seu ministério em ação, diz: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda a espécie de engano e maldade. Eu fico pensando, irmãos, Paulo hoje, no tempo do politicamente correto, não tem história, é filho do diabo. Tu é filho do diabo, meu irmão. Tu quer acabar, tu quer atrapalhar a obra da pregação do Evangelho? Filho do diabo. É o que Paulo ele vai dizer.
A repreensão de Paulo está cheio do Espírito Santo aqui, e a repreensão dele confronta Bar-Jesus com palavras fortes. Ele identifica Bar-Jesus como filho do diabo, inimigo de toda a justiça, acusando ele de perverter os retos caminhos do Senhor. E aí vem um juízo divino, né? Paulo declara que a mão do Senhor vai vir sobre ele, e Bar-Jesus ficará cego por um tempo, e isso acontece imediatamente. E qual é a resposta agora do procônsul diante de toda essa demonstração? O procônsul, ele é alcançado pela mensagem, ele é alcançado pelo Evangelho. Então, o objetivo de Bar-Jesus foi frustrado, e além de frustrado, ele já sofre o juízo de Deus. Assim como Paulo, os crentes hoje são chamados a responder à oposição com confiança em Deus e integridade. Paulo aqui é um missionário, é um cristão convicto e cheio do Espírito Santo, respondendo a este confronto e este ataque. E o que nós fazemos muitas vezes? Em nome da paz, do conforto, da tranquilidade, não nos aborrecermos. Nós nos calamos. Muitas vezes nos calamos diante dos ataques, estamos sofrendo ataques, vemos a igreja sofrendo ataque, e nós preferimos ficar calados. Mas o que nós aprendemos com Paulo aqui, irmãos? Firmeza na verdade. Paulo se recusa, a se calar diante dessa situação, recusa-se a comprometer e até mesmo diluir a mensagem do Evangelho. Ele não cede à pressão. Paulo se recusa a se calar diante desta oposição. Paulo não recua diante de Bar-Jesus. E se você olhar para o quadro aqui, e Paulo recuando, nós diríamos: não, mas também Bar-Jesus estaria há quantos anos? O cara já tinha muita influência, ele estava com o procônsul há muitos anos, ele era um assessor do procônsul. Então, realmente o caminho era o caminho de retroceder e de repente ir para uma outra cidade. Não, neste momento aqui, o que Paulo faz? Ele confronta. E ele confronta como, irmãos? A firmeza na verdade. E aí um dos nossos problemas, porque nós vemos muita infantilidade na internet hoje, entende? Nós vemos muitas crianças espirituais tentando discutir doutrina na internet, falando bobagem, porque não tem firmeza na verdade, porque a firmeza está naquilo que ouviu. Eu ouvi alguém que ouviu alguém que ouviu alguém falar. Nós precisamos nos comprometer, nós somos chamados a conhecer a palavra. Mas tem o pastor ali, o pastor está ali para ensinar, para preparar, para treinar, mas deve haver o interesse de cada um de nós, irmãos, por conhecer a palavra, para termos firmeza na verdade. A firmeza na verdade trará autoridade espiritual. Reconhece que a oposição é, em última instância, uma batalha espiritual. Então a resposta de Paulo vem cheia do Espírito Santo. É o Espírito falando através de Paulo e confrontando Bar-Jesus. E dependência do poder de Deus. Entender que Deus usa esses atos de oposição para manifestar o seu poder. Você percebe isso? Bar-Jesus não estava fora dos planos de Deus. Quando ele se opõe para que a justiça de Deus viesse sobre a vida dele e o procônsul fosse alcançado. Então, a palavra, ela é autenticada por este poder de Deus, manifesto na vida daquele homem que estava tentando se opor. A história em Pafos é um lembrete de que o Evangelho sempre encontrará resistência, mas o poder de Deus é maior do que qualquer oposição, transformando inimigos em crentes. Então, entenda isso, guarde isso no seu coração. As resistências virão. Haverão resistências e o poder de Deus é maior do que todas elas. E Deus irá nos direcionar em como agir em cada uma dessas situações. O triunfo da missão, então, versículo 12, é a conversão do procônsul. E o texto diz o seguinte: o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. A conversão do procônsul, testemunhando o poder de Deus, ele vê este milagre e juízo, como o poder de Deus sendo manifesto naquela situação. Então ele creu maravilhado com o ensino do Senhor. A oposição, ironicamente, serviu para autenticar o poder de Deus, o poder da mensagem, e levar um não crente à conversão. Irmãos, a missão é a demonstração de que Jesus Cristo está acima de todos os poderes. Jesus está acima da escuridão, Jesus está acima da falsidade, Jesus está acima da incredulidade,
Jesus está acima, inclusive, das perseguições, e por vezes seremos alcançados por ela, mas Jesus está acima de tudo isso. O julgamento e o triunfo são para a glória de Deus, são para que a glória dele se torne vista. E a missão é, em última análise, a história inigualável da supremacia de Cristo sobre todo o poder dessa terra. Cristo está sendo colocado sobre todo o poder. E aí, caminhando para encerrar, um detalhe aqui que eu achei muito interessante estudando: Bar-Jesus e Saulo. Você percebe? Olha para a vida de Saulo e olha para a vida de Bar-Jesus. Bar-Jesus e Saulo têm um passado em comum. Os dois eram opositores do Evangelho. Paulo agora estava ali como missionário. Mas se nós voltarmos alguns capítulos, alguns anos, alguns bons anos, né? Paulo, ele era um perseguidor. E Paulo fazia a mesma obra que Bar-Jesus estava fazendo. Antes de Saulo ter o seu encontro com Cristo, procurou impedir a obra da igreja. Bar-Jesus tenta fazer o mesmo. Ambos foram temporariamente cegados. Lembra? Paulo caiu do cavalo, ficou cego, e agora Bar-Jesus também. Os paralelos indicam que Lucas, o escritor, né, ele via Paulo como alguém que tinha sido servo do diabo. Era alguém que tentava impedir a obra da igreja. Mas os paralelos terminam aí. Por quê? Porque Paulo, ele é cegado por uma luz do céu, enquanto Bar-Jesus por névoa e escuridão. Bar-Jesus, então, aqui se torna o oposto de Paulo. Ele representa o Deus verdadeiro de forma deturpada, porque ele era um judeu. O povo judeu era um representante de Deus, mas ele representa Deus de uma forma deturpada, um falso profeta. Como judeu, Bar-Jesus deveria fazer parte do chamado de Israel, para ser luz para as nações, mas está cheio de trevas. E aí, aqui é o ensino, né? A maioria dos inimigos do Evangelho são aqueles que conhecem a fé, mas apresentam esta fé de modo deturpado, visando o próprio benefício e levando outros a desviar. Então tome cuidado com isso. Tome cuidado para que você não seja um desses. Não esteja sentado dentro da igreja, mas na verdade seja um opositor. Seja alguém que pega o Evangelho e deturpa esse Evangelho, que fere, que fala mal da igreja, que está tentando de alguma forma desacreditar a noiva, desacreditar a própria palavra. Por vezes precisamos sondar os nossos corações para ver se nós não somos esses opositores. E atentos também a esses opositores. E quando encontrá-los, confronte com a verdade, pregue o Evangelho para ele. Eu concluo então: o Evangelho avança, não pelo esforço da carne, mas pela direção do Espírito de Deus. A reorientação da nossa oração, nós precisamos entender isso. A nossa oração precisa ser reorientada pela palavra. Seu tempo de oração, jejum, ele está focado em você e nas suas necessidades. Por isso aqui, né, nesta aplicação, um apelo a reorientar, porque às vezes só estamos orando, olhando para o nosso próprio umbigo, irmãos, procurando os nossos próprios desejos, estabelecer o nosso reino, focar em nós e nas nossas necessidades. Mas precisamos dessa reorientação para focar na suprema glória de Deus, no avanço do reino. Oração e jejum devem nos tornar mais sensíveis e obedientes à voz do Espírito Santo. Em segundo lugar, reconhecimento do conflito espiritual. Estamos em uma batalha. Não estamos em um parque, não estamos em um pomar, não estamos em um piquenique, espiritualmente falando, estamos em uma batalha. Estamos sendo atacados todo o tempo. Satanás está atacando, tentando atacar nossas mentes, tentando atacar nossas casas, tentando atacar a nossa igreja. Nós estamos em um conflito espiritual. Você reconhece que a oposição ao Evangelho é, em sua essência, oposição satânica que tenta desviar os caminhos do Senhor? Lute contra o poder, lute contra este poder, né, no Espírito. Não lute no poder da carne, né? Não é carne. Paulo vai dizer isso, né? Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Sabendo que a soberania de Deus já decretou o triunfo de Cristo. Nós estamos em um exército que tem como general Jesus, e nós estamos lutando. Mas a grande questão e o grande fator motivador é que Cristo já venceu os inimigos.
Então vencemos batalhas, né? E vencemos batalhas, mas a guerra está vencida. Cristo já venceu, o Rei está retornando. Então precisamos entender, estamos em conflitos espirituais, estamos em um mundo de dores e batalhas. E em terceiro lugar, confie na palavra de Deus, irmãos. Confie na palavra. Não dependa de você, não dependa da sua eloquência. Você deve ser muito inteligente, você deve ser alguém que lê bastante, que fala muito bem. Glória a Deus, isso é coisa muito boa. Mas não dependa de você, dependa de Deus. Não olhe para as suas habilidades, olhe para Deus. Olhe para Deus. Confie que o poder está no ensino do Senhor. E o poder está no ensino, entende? Ah, Senhor, onde está o poder? A própria palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus. Este é o poder de Deus. Pregue a palavra com paixão, sabendo que Deus autenticará o seu ensino com o seu poder soberano. Nós somos chamados a ser, primeiramente, adoradores. E só seremos verdadeiramente missionários quando a alegria de Deus, o nosso maior bem, for tão intensa que transborde em zelo por sua glória entre as nações. Então entenda isso. Entenda que Deus está nos enviando, mas a batalha já foi vencida, a guerra foi vencida pelo poder do nosso Senhor. Semana que vem a gente continua com Paulo, e aí a gente continua nessa primeira viagem missionária, conhecendo mais algumas situações que Paulo e Barnabé estarão vivendo. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pelos irmãos, obrigado pela igreja reunida, e que a sua graça e a sua misericórdia esteja sobre todos nós. Obrigado por aqueles que nos visitam, por aqueles, Pai, que estão conosco nesta noite, possam se sentir em paz, possam se sentir em casa. É isso que nós te pedimos, que esta palavra, Pai, possa encontrar lugar em nossos corações. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.